Bom dia, estou apresentando o trabalho de modelagem e simulação. Meu nome é João Vitor e os companheiros do meu grupo são o Roger Carregal, o William Caetano e o Lucas Deodato. Começaria apresentando os objetivos do trabalho. Um dos principais objetivos é criar uma função de transferência de um sistema que sai de repouso e entra em funcionamento e estabilidade. Que seria o sistema que está referindo a um tubo que você colocaria uma bolinha e mediria a variação da quantidade de luz ao longo da altura que ela vai através de um sensor de luminosidade. Aí depois teríamos que encontrar a equação matemática que resolveria esse sistema, que seria encontrar através do tempo que passou e da quantidade de luminosidade, a altura que a bolinha percorreu, e os gráficos de tempo, que seria o degrau. Aqui temos uma função de transferência que mostra as entradas e saídas do sistema, onde temos uma representação gráfica disso. É apenas como um exemplo de como seria retratar essa função e tratar essa equação. A definição é uma função de transferência, é uma representação matemática que descreve a entrada e a saída do sistema sem variação temporal. Ele é linear e que o tempo não varia. Ela é equação matematicamente expressa assim: ms igual a y sobre rs, onde ys é a transformada de Laplace da saída e rs é a transformada da entrada. Essa é a variação do domínio da frequência na equação. A função de transferência pode ser utilizada para várias coisas. Para análise de sistemas, onde prevê a resposta de sistemas diferentes centrados. Em projetos de controladores, onde ao conhecer a função de transferência, conseguimos projetar controladores, como PIDs, que seria um exemplo, onde eles ajustam a resposta do sistema. Podemos garantir que seria estável e rápido, com o desempenho que a aplicação exige. Onde modelagem e simulação, onde com a função de transferência nós poderíamos representar matematicamente o sistema. Isso facilitaria a criação de simulações no computador, onde testaríamos diferentes cenários e validaríamos as soluções antes de fazermos ela de forma real. Também teria como diagnóstico e otimização, que é útil para detectar problemas no sistema, como falhas e sensores ou atuadores, e podemos utilizar essa função também para ajustar os parâmetros e obter o melhor desempenho do sistema na parte de diagnóstico e otimização. Já na análise de frequência, nós utilizaríamos no domínio da frequência. A função de transferência nos mostra como o sistema responde a sinais de diferentes frequências. Com isso, podemos avaliar se ele é estável ou se ele amplifica certos sinais ou se precisa de filtros ou ajustes. Irei passar para o meu companheiro, que irá continuar agora. Vamos falar sobre os materiais utilizados ali em nosso projeto, que aí eu vou explicar cada um deles. Nesse projeto nós chegamos a usar a bola de isopor, a cartolina, o cooler, o LDR, o LED de alto brilho e também fonte de computador ATX, que é aquele cabo que a gente pluga de energia, né, que vai também na fonte, que a gente chegou a usar também aquela fonte que gira ali para ligar o computador, que aí esse cabo ATX é onde a gente liga nele. E também utilizamos o Arduino. Qual que é a função de cada um deles? A bola de isopor, ela vai representar então a saída física mesmo do sistema, que ela vai chegar a subir ali com o fluxo gerado pelo cooler, que aí o cooler vai ventilar, né? Sentido para cima, sendo que vai ser usado também para poder a gente analisar o comportamento dinâmico ali de todo o sistema. A cartolina, no caso, a gente usou ela para poder montar um túnel vertical, né, onde a bola de isopor vai ficar sendo limitada para ela poder só seguir um fluxo. Serve também para guiar o movimento da bola e evitar que ela saia para qualquer outro lado. Então a gente também chegou a fazer 3 furinhos no cooler, na cartolina, e mediu, né, fez um furinho de 5 em 5 centímetros para que a gente consiga também acompanhar conforme a bola vai subindo, a gente consiga ali também ter esse valor exato ali de cada ponto que seria esse buraquinho ali, controlando também esses valores no nosso monitor ali do computador através do Arduino. O cooler, que é o que eu falei inicialmente ali, onde é que a bola vai ser jogada para cima, ele é o atuador ali do sistema.
quando ele é energizado, a gente liga ali a fonte ali na tomada, então ele vai gerar um fluxo de ar que empurra a bola para cima. Sua ativação representa o sinal de entrada no sistema. O LDR, então, ele é mais uma resistência ali no nosso projeto, que ele funciona como um resistor, né, que dependente de luz. Funciona ali como um sensor de posição, que é como eu falei dos buracos ali. Ele vai, quando a bola bloqueia a luz do LED, a resistência do LDR muda, permitindo detectar ali em que altura a bola se encontra. Então esse valor a gente consegue ter ele através do Arduino também. E também vamos ter ali o LED de alto brilho, que vai servir ali como uma fonte de luz intensa, né? Que ela vai ser direcionada ali ao LDR. O alto brilho ele é essencial para poder garantir que a leitura do sensor seja precisa também, e mesmo com variações de luminosidade ali do nosso ambiente mesmo ali, que no caso foi a nossa sala de aula, né? Temos ali a fonte do computador, que ela também foi utilizada ali para poder fazer a parte de alimentação elétrica, né, adequada ali para o cooler, e também o Arduino ali, todo o restante do circuito. O Arduino ele é a parte principal ali do nosso projeto, que a gente vai poder ter ali esses valores em tempo real ali sendo mostrado para a gente. Então o Arduino ali ele vai atuar como uma unidade de controle e monitoramento de tempo real. Ele vai ler os valores ali daquela resistência que é o LDR, né? Então ele vai enviar para o computador via cabo USB. E com isso a gente vai poder visualizar graficamente, né, o comportamento do sistema, e também vai nos ajudar para poder fazer o cálculo daquela função de transferência com base nos dados coletados. Agora nós vamos para o funcionamento do projeto. O projeto em si, ele simula, né? Ele simula um sistema de controle dinâmico com entrada e saídas físicas para um estudo e modelagem ali da função de transferência. Então, basicamente, o sistema funciona da seguinte forma, né? Ele tem ali a parte de energia, né? Que a gente inicializa ali todo o nosso projeto. A gente vai primeiramente ligar, né, a fonte. Então aí ele vai alimentar ali o Arduino, o cooler, e aí o cooler começa a girar, gerando um fluxo de ar direcionado ali verticalmente e empurrando a bola, no caso, para cima. Então o movimento da bola ali seria também ali uma saída, que aí o ar empurra a bola de isopor para cima dentro do tubo, né, de cartolina. A posição dele ali da bola vai mudar, né, conforme a força do ar. Então aí já temos ali aquela ativação do cooler, né, de entrada. E logo em seguida a gente já tem o funcionamento dos LED, que aí tem o LED e o LDR. No caso, o LED, ele de alto brilho, ele vai emitir uma luz diretamente sobre o LDR, e quando a bola atinge uma determinada altura, ela bloqueia a luz, causando ali uma mudança de resistência no LDR, que aí seria aquela parte que é o sensor, a leitura do sensor LDR. Então nós vamos agora para a parte do Arduino, que é o que eu coloquei aqui, o quarto item, que é o Arduino em ação. No caso, ele vai fazer a leitura. O Arduino então ele vai captar essa variação e enviar esses dados em tempo real para o computador, e isso vai permitir a gente visualizar, por exemplo, ali, o gráfico da subida da bola após o cooler ser ligado. E então, posterior a isso, a gente vai poder fazer uma análise e também a função de transferência, que no caso esses dados de entrada, no caso do cooler ativado, e a saída, a posição da bola, que é a parte que a gente vai poder montar um gráfico da resposta do degrau e calcular também, com todas essas informações, a função de transferência do sistema. Vou explicar sobre a calibração do sensor, né? Foi feito um desenho representativo do nosso modelo aí, do sistema de automação, né? Fizemos aí a marcação de 4 alturas, né? 0, 5, 10 centímetros, e posicionamos a bola em cada altura, fazendo com que o LED refletisse na base da bola, com o intuito do LDR medir essa reflexão da luz do LED na base da bola. E cada altura a gente fizemos uma medida e pegamos esse valor. A gente fez 3 medições, né? 3 testes, né? 3 medições com a mesma altura, para gerar uma média
para a gente conseguir, posteriormente, gerar um gráfico de altura vezes a leitura do LDR, para ver como é que vai se comportar, podendo ser linear ou não. E a importância da calibração é muito importante, a calibração do, do sensor, para posteriormente, né, ter como a gente fazer futuros, fazer com que o cooler, né, estipular uma velocidade média do cooler para poder chegar, a bolinha chegar em determinada altura. Então a calibração ela é muito eficaz, é muito importante nesse nosso modelo aí. Então, aqui é o Roger. Eu vou apresentar aqui sobre os gráficos, mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o sistema. Então, o sistema de primeira ordem, ajudando a controlar a posição vertical de uma bolinha de isopor usando fluxo de ar. Dependendo da variação de luz, o LDR, o valor nele muda, e conforme isso a gente mediu a altura. Acho que o William falou um pouco sobre a calibração, mas aí foi baseado nessa mudança. Então, isso foi uma malha aberta, pois não tinha o controlador para controlar o fluxo de ar do cooler, mas se tivesse, poderia ser uma malha fechada com realimentação, poderia sim garantir que a bolinha tivesse sempre numa posição estável, porque era para estar numa posição estável, mas numa situação real houve muitas flutuações e a bolinha ficava subindo e descendo, pequenas variações. Vou mostrar isso direitinho no gráfico. Comportamento dinâmico. O experimento durou 5,2 segundos, em média. Na verdade, acho que foi isso mesmo, na verdade. A variação de altura é de 0,38 centímetros a 12,68. Mas isso é depois de fazer certos cálculos, porque começou em 5 e foi até 17, 18 centímetros. Então a gente tirou 5 centímetros para ficar mais perto do real. Esse foi colocado no offset, na fórmula depois. Um complemento não linear com flutuações. Parâmetros do sistema extraídos, então tá aí a altura inicial, a altura máxima, e ali encontramos o tal em 1,65 centímetros não, segundos, que foi quando chegou em 63,2% do sistema, modelo aí de primeira ordem. Aí a resposta degrau de entrada, cooler desligado, ligado, foi ligado o degrau, começou a funcionar. Posição do bolinha foi normalizado, modelo de primeira ordem, ele de novo 103,2%. Função de transferência ali, mas o William vai falar mais um pouco sobre isso, adequado para o controle PID. Próximo passo possível, por exemplo, seria implementar um controlador para controlar ali, para manter estável o sistema ficou estável com algumas flutuações. Aí está o primeiro gráfico, a linha de tendência, começando ali nos 500 do LDR, foi até os 660. Esse foi o valor obtido pelo LDR que nós tratamos e transformamos na altura. E aqui está a fórmula que foi gerado, que nós encontramos. Eu acho que na verdade teve sim, algumas alterações na hora que a gente foi fazer o modelo real, um pouco, acho que aumentou 2 ali. Tá aqui o gráfico de dispersão, ao encontrado aqui. Então tá aí, o sistema desligado, liga e aí entra em degrau e aí as flutuações. A bolinha ficou subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. E se por variações, eu acho que até pelo isopor, não o isopor, a cartolina ficou meio apertado ali, a gente teve que, às vezes, desamassar ela por guardar na mochila, depois tirar, mesmo que a mochila estava vazia, assim, para poder garantir, ainda parece que ainda amassou um pouco durante todos os projetos. Tá aqui a linha de tendência primeira ordem, então ali, normalizado de 0 a 1, aqui encontrou o tal, 63,2%. E aí, é isso, quando ligou o cooler, entrou aqui, 5,2%, chegou ali no final. E aqui, os outros taus, até os 5 taus, que é considerado
que o sistema está estável, 99% ali. Foi o primeiro em 1 segundo e 60, segundo 2,61, 3,53, 4,34 e 5,21 segundos. Chegou no quinto tal, normalizando, estabilizando o sistema. E aqui o gráfico, os dois gráficos juntos, tanto de tendência com o de primeira ordem aqui normalizado. O sistema mostrou rápido e estável, mais ou menos adequado para um controle real. Talvez um controlador faria a diferença ali e manteria ele sem essas flutuações, que seria bem interessante o sistema ficar ainda melhor. Então, vou passar para o meu colega. Obrigado. Conforme aí o Roger explicou aí, né, a parte dos gráficos, né? Em cima do gráfico gerado, a gente conseguiu gerar uma função de transferência, né? Então a função de transferência, né, que foi passada, né, que é a teórica, que é K vezes A, né, sobre o S mais A, onde o K é o ganho do sistema, representado, né, pelo último aí, o gráfico, né, normatizado, né, que vai de 0 a 1, a altura normatizada vai de 0 a 1, então o ganho nosso, né, é aproximadamente 1, e o A também, o A é o parâmetro relacionado à constante de tempo, né, que é A igual a 1 sobre tau. No gráfico, né, ficando constante de tempo, né, que é de 1,33 segundos, né, e, portanto, podemos calcular o valor de ar, né, que é 1 sobre 1,83. Aí achamos o valor de A, que é igual a aproximadamente, né, 0,546. A função de transferência, né, específica para o nosso processo seria, então, considerando o K igual a 1, 1, né, vezes 0,46 sobre o S mais 0,546, onde S é uma variável do nosso modelo. Lembrando que o S não é segundos, né? Essa é uma variável do modelo que a gente for trabalhar essa função de transferência gerada, né? Vale ressaltar, né, que nós podemos usar essa função futuramente para um controlador no PID, né? Por exemplo, ela permite simular o sistema, otimizar o controle, e é uma função crucial para o nosso trabalho, né, de automação, que podemos prever, né, como a bola vai se comportar em diferentes velocidades do cooler. Fazendo aqui a conclusão aqui, né, a parte final, né, esse trabalho demonstrou a gente conseguiu aplicar os conceitos de sistemas, né, conseguimos desenvolver um modelo que permite a detecção do controle potencial da posição do objeto, no nosso caso era a bola, né. É importante citar também que a calibração do sensor foi uma etapa crucial, né, porque sem a calibração a gente podia chegar nesse valor mais assim, ideal da nossa função de transferência, né? E a identificação, né, da constante de tempo 1,33 forneceu uma métrica essencial, né, para a capacidade de resposta do sistema, né, indicando o tempo necessário para que a bola atinja a porcentagem, né. Aí, em cima dessa constante de tempo, a gente consegue estar controlando a velocidade do cooler e em determinada altura, né. No mais, muito obrigado.